Bom, pode ficar à vontade, Pérola. Obrigada, Karina. Boa noite, pessoal. Com muita alegria que damos boas-vindas a vocês que estão aqui conosco, presentes nesse momento, e boas-vindas também ao público que irá acompanhar este minicurso posteriormente. O minicurso, né, é um projeto de extensão do grupo de pesquisa Literatura e Tempos Sombrios. Inicialmente, a proposta era ofertar para estudantes de letras, né, do curso de letras, principalmente os alunos que estou trabalhando no estágio de docência na Unifespa, mas devido à relevância, né, do tema, então, Karina Marques, minha orientadora, coordenadora do grupo de pesquisa, sugeriu que nós ampliássemos o público e ofertasse também para os professores da educação básica. Né? Então, farei brevemente a minha apresentação inicial. Né? Sou professora Perla, atualmente doutoranda em Teoria Literária pelo PPG Letras da UFMS, do campus de Três Lagoas. Sou bolsista CAPES, né? E trabalho com a escrita e a memória contra o esquecimento, tradição e oralidade nas obras O Sétimo Juramento, de Paulina Chiziane, e A Confissão da Leoa, do Miyakoto, que são os livros, Sétimo Juramento, né, A Confissão da Leoa. Fiz mestrado na UFPE, concluí em 2023, trabalhei também com Miyakoto, com contos do Nascer da Terra, inclusive os contos que nós disponibilizamos para trabalharmos hoje, fazem parte dos objetos, né, de estudo da minha dissertação. Analisei 9 contos e selecionei um conto de cada temática, conforme nós veremos mais adiante. E a graduação, sou graduada em Letras, Língua Portuguesa e Suas Literaturas pela Universidade de Pernambuco, Petrolina. E na época eu trabalhei com a literatura de cordel. A literatura de cordel nos livros didáticos. E desde 2019 sou professora efetiva do Governo do Estado da Bahia e atualmente de licença para o mestrado. Então, a minha experiência com as literaturas africanas, né, de língua portuguesa, especificamente as de Moçambique, que é o foco, né, do minicurso, começa com o mestrado. Tive contato com o texto de Miyakoto já no finalzinho da graduação, mas não tive tempo, né, de dedicar aos estudos, já que estava ali na fase do meu TCC, e aí resolvi deixar para um outro momento, que foi o mestrado. Então, foi a partir do mestrado, quando eu elaborei meu projeto, em 2020, que eu comecei, de fato, a conhecer melhor essas literaturas, porque até então, durante a graduação, tinha tido uma formação específica, e a gente percebe que até hoje, né, o curso de letras, muitos dos cursos de letras no seu programa, não há uma disciplina específica, ou quando há uma disciplina, né, reduzida, enfim, então aí a necessidade da gente trabalhar com essas temáticas. Então, a justificativa desse minicurso, né, considera que muitos estudantes de letras, né, não têm acesso, não tiveram acesso a disciplinas sobre as literaturas africanas de língua portuguesa durante a graduação, então torna-se essencial a busca por esse conhecimento, especialmente diante das exigências legais, né, e pedagógicas que orientam a educação brasileira, que foi a implementação das leis 10.639 de 2003, que depois foi alterada pela Lei 11.645 de 2008, que reforça, né, a necessidade de incorporar a história, a cultura afro-brasileira, africana e indígena no ensino, promovendo uma formação mais ampla, diversificada, com o intuito mesmo de desconstruir, né, os estereótipos que por muito tempo foram impostos e que ainda são, né, colocados sobre a África, o continente africano, seus povos, enfim. Então, um dos objetivos, né, do minicurso é promover a leitura crítica das literaturas africanas de língua portuguesa, contextualizar histórica e culturalmente a literatura moçambicana, incentivar a prática de leitura escrita de ensino dessas literaturas. A metodologia do minicurso dá-se por meio de aulas expositivas, dialogadas, leitura e análise de textos, propostas de ensino. Então, hoje, no nosso primeiro encontro, faremos uma breve contextualização histórica e literária e alguns conceitos, iremos ver alguns conceitos teóricos, além de ver um pouco também dos textos literários. No segundo encontro, nós teremos análise de poemas moçambicanos e propostas para trabalhar com os textos, com essas literaturas na educação básica.
E aí teremos uma convidada, duas convidadas, na verdade, a professora Viviana Cavallari e a Maiara Bassanelli, que é graduanda, e as duas irão compartilhar conosco um pouco da sua experiência com as literaturas africanas em sala de aula. No terceiro encontro, a proposta é semelhante, porém com análise a partir dos contos moçambicanos, certo? E também temos uma convidada que também é integrante do grupo de pesquisa, que é a professora Érica Romena, que irá compartilhar conosco também a sua experiência em sala de aula por meio de propostas que ela desenvolveu. Então, para hoje, veremos na introdução às literaturas africanas de língua portuguesa, contextualização histórica e literária, os conceitos, a diferença entre a literatura colonial e a literatura nacional, o campo literário moçambicano, principais autores e obras, os temas recorrentes como identidade, oralidade, resistência, o colonialismo, tradição, modernidade, realismo animista, enfim, algumas dessas temáticas. Então, fiquem à vontade para perguntar, para dialogar, como é um público amplo, conforme a gente observando as inscrições, temos estudantes da graduação, temos professores da educação básica, temos pesquisadores, né, certamente possa ter algum pesquisador aqui até com uma experiência maior do que a minha na área das literaturas moçambicanas, então fiquem à vontade para que a gente possa estabelecer um diálogo, certo? Podem colocar nos comentários, ou usar o recurso da mãozinha, abrir o microfone e a gente vai conversando sobre essa temática. Dúvidas também, fique à vontade para perguntar. E é isso. Então, vamos começar a refletir, né, sobre essa temática. Então, quando a gente pensa em África, como que é essa experiência? Eu vim pensar criticamente quando eu peguei o livro do Mia Couto. E aí, este livro aqui, Contos do Nascer da Terra. Eu tinha ouvido uma professora falar, apenas comentou, em uma aula da graduação dos autores contemporâneos que estavam com uma projeção, né, internacional interessante de literatura africana, e comentou Mia Couto, anotei o nome para procurar depois. E aí, em um momento, eu encontrei esse livro, uma livraria no shopping, estava passeando, entrei e vi Mia Couto. E aí chamou a atenção, olha, o autor que a professora comentou, no caso, a autora, eu pensei, né? Então, quando eu pego o livro e abro, e me deparo com a imagem, né? Aí, hoje, um homem e branco. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a questionar o que é que eu sabia da África, né? Do continente africano. Olha só os estereótipos. Já associei, né, que fosse uma escritora, uma mulher negra. E aí eu fui me questionar, mas por quê, né? E é a partir, então, do Mia Couto que abriu portas para que eu conhecesse outras literaturas e fosse estudar um pouco mais essas literaturas que são importantes. E aí veio a preocupação, porque eu já estava concluindo a graduação. Então, como é que eu vou para a sala de aula sem esse conhecimento, né? Então, precisei buscar esse conhecimento depois aí, nos cursos, né? Veio mestrado, conforme eu já comentei com vocês, enfim. Mas antes do mestrado, algumas leituras prévias, já com essa preocupação, né? De que o que eu sabia eram muito mais estereótipos do que em si, né? O conhecimento, de fato, da África. Então, aqui nesse mapa, a gente tem, né, o continente africano antes da Conferência de Berlim. Então, a gente vê, né, vários pedacinhos, corresponde a, então, essa pluralidade, né, desse continente. Então, cada país aí com as suas línguas, né, com suas culturas, suas filosofias. Então, observem bem essa primeira imagem, porque depois a gente vai analisar, agora em seguida, o mapa, né, do continente, já numa perspectiva ali da divisão, né, da Conferência de Berlim. Então, antes da Conferência de Berlim, né, então a nossa esquerda, temos aí o mapa como que estava a questão da divisão do território, né, africano. Já a nossa direita, a gente já tem como que ficou essa divisão após a Conferência de Berlim. Então, foi desconsiderada toda aquela diversidade de territórios que já tinha antes, né, conforme a gente viu no mapa anterior. E isso a gente vai ver depois na contextualização, né, histórica, como que interferiu na questão, né, da luta pela independência.
E aqui a gente tem um mapa dos países lusófonos. Então, são 5 países que produzem literatura em língua portuguesa, pois foram colônias de Portugal, que são Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Então, é preciso levantar algumas reflexões e destacar algumas questões, né, conforme a gente analisa aqui no slide. Há uma linha de reflexão comum entre essas literaturas, porém cada uma é única e possui suas especificidades, né? Então, não é porque são países africanos que falam língua portuguesa que possuem ali apenas semelhanças. Então, são territórios diferentes, né, geografias diferentes, contextos históricos diferentes, né? Então, o que há de semelhante? Esses percursos, né, que passaram, percurso, né, a violência colonial, os saberes compartilhados, os patrimônios em comum, referências culturais que se aproximam, e as diferenças, né, o que a gente poderia destacar? Própria experiência histórica, as composições étnicas, os percursos políticos, o modo como sofreram e reagiram à violência do colonizador. E aí, dentre as semelhanças, é importante destacar também, né, os efeitos do colonialismo, que é o agravamento da crise econômica e também da dívida externa, além, né, da violência da repressão. Então, aqui a gente tem uma breve contextualização histórica, né? Então, o primeiro contato ali de Moçambique, agora focando, né, para o país moçambicano. Em 1498, Vasco da Gama, então, chega, né, à costa moçambicana durante a rota, né, para as Índias, mas só lá no século XIX, com o avanço do imperialismo europeu, né, e a disputa dos territórios na África, conforme a Conferência de Berlim, que a gente viu ali nos mapas, Portugal intensifica a sua presença e, né, impõe a colonização formal. Essa colonização formal acontece, né, com um decreto colonial em 1930, e aí tem, né, a marca do governo ditatorial de Salazar. Então, de 1933 a 1974, o sistema político em Portugal foi denominado Estado Novo ou Salazarismo, né, um governo ditatorial. E é importante ter uma informaçãozinha, em 1926, aconteceu o primeiro concurso de literatura colonial. Então, nesta obra aqui do Francisco Noa, Império, Mito e Miopia, que é a tese dele, vai falar dessa contextualização literária. Ele estuda a literatura colonial, né, a literatura produzida pelos portugueses, a partir desta data, do concurso promovido por Portugal em 1926, já com o intuito de fomentar discursos estereotipados a respeito dos povos, né, das colônias, que tinha ali o intuito de explorar agora, né, já de um modo mais intenso, uma presença maior. Então, a invasão da África pelas políticas coloniais, neste outro livro aqui, Na Casa de um Pai, vai falar também dessa contextualização histórica, né, na invenção da África e do africano, com o objetivo da violência, né, de impor os seus valores coloniais, a sua cultura. Então, cria-se uma imagem de África e do povo africano, que era um povo inferior, para justificar, então, ali a sua presença e os seus valores coloniais. Então, foi essa invenção de África, essa invenção dos povos africanos, que chegou até nós, a maioria da nossa formação, foi a partir, então, desses valores que foram construídos, tanto pela literatura, pelo discurso literário, quanto pelo discurso também científico. Na ciência da época também promoveu esse discurso de estereótipo. Neste livro aqui, né, o autor Cheikh Anta Diop vai falar dessas questões, de como a ciência contribuiu também para a construção dessa invenção, né, da África como uma invenção do europeu. E aí a gente vai ter a luta pela independência, então, desses povos. Quando foi, né, que Moçambique passou a se articular para tornar-se dependente, né, de Portugal. Então, de 1961 a 1974, houve, né, a Guerra Colonial ou a Guerra pela Independência.
Então, a Frelimo, que era a Frente de Libertação Moçambicana, né, conseguiu a independência em 1975. Então, era uma instauração, né, de um governo socialista e tinha aí como objetivo tornar-se independente de Portugal, e conseguiram, né, logo depois, sair da Revolução dos Cravos, 74, então, em 1975 veio a independência formal de Moçambique. E aí depois teve uma problemática, porque logo em seguida, né, entra em guerra civil. Então, Frelimo e Renamo, né, que até então, antes, né, na pré-independência, estavam ali lutando contra o inimigo maior, que era Portugal. Quando conseguem a independência, começa então a guerra civil, esses dois partidos disputando então, né, a presidência de Moçambique. E aí só termina essa guerra, né, em 92. Então, a gente vai ver fortemente na literatura moçambicana, tanto a luta, né, os poemas, os outros textos literários, mas a princípio os poemas, reivindicando, o chamado para a construção de uma nação, de lutar contra o inimigo maior português, nesse primeiro momento, para a independência. Depois da independência também as denúncias, né, do comportamento do colonialismo, que continuou, né, mesmo após a independência. E a gente vai ver, então, fortemente nas literaturas moçambicanas a guerra, né, as misérias, enfim, personagens como crianças, mulheres, idosos, então são personagens centrais nessas literaturas, conforme veremos, né, daqui a pouquinho, de modo mais pontual. Então, Francisco Noa, né, crítico literário moçambicano, conforme eu já mencionei, o que ele diz, né, a respeito dessas literaturas? Então, segundo, né, Francisco Noa, as literaturas enquanto fenômeno de escrita são recentes, né, surgem na década de 40 ainda ali sob domínio colonial, e surge em contexto, né, enfim, colonial, e que determinou a configuração de sentidos inevitavelmente pela negação de qualquer referência de elementos simbólicos à ordem hegemônica. Então, desse modo, na tentativa de procurar afirmar um universo estético próprio, incorporando tudo que o Ocidente ignorou, subestimou, acabaram essas mesmas literaturas por fazerem da escrita não só um ato cultural, mas também político, né? E aí, no livro do grupo de pesquisa, Figurações da Identidade das Literaturas de Língua Portuguesa, está aqui. Né, este livro foi produzido pelo grupo de pesquisa, aqui 9 artigos, e dentre esses artigos temos uma contextualização a respeito da Casa dos Estudantes do Império. Então, como foi que os escritores, né, moçambicanos passaram a produzir essa literatura? Então, aqui no nosso primeiro artigo, tem um trechinho que eu coloquei aqui no slide para a gente. Então, antes da década de 40, começaram a surgir nas colônias de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau as primeiras fortunas dos naturais da terra, que eram as fortunas angolanas e moçambicanas. Então, o poder econômico foi aumentando e as pessoas passaram a ter interesses com a instrução escolar. Então, começaram a enviar os seus filhos para estudar em Portugal. E, pela mesma época, também surge, né, a efervescência cultural das colônias, com a criação das revistas e o surgimento dos escritores. Então, no final da década de 40, Salazar percebeu o fluxo de estudantes vindo de Angola e Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, né, e teve a ideia de criar a Casa dos Estudantes do Império, com a finalidade de reunir jovens para que participassem de atividades, se divertissem. Entretanto, né, o líder não imaginava que a casa teria um novo rumo, tornar-se um espaço de reflexão política e fomentador da luta pela independência. Então, já no final dos anos 1950, muitos estudantes começaram a deixar Portugal e a seguir destino para as colônias a fim de aderirem à guerrilha. Então, Noemi de Souza, por exemplo, estudou, né, participou da Casa dos Estudantes do Império. Então, lá começam a se articular politicamente, a construir uma literatura de combate e resistência aos valores coloniais, aos valores que eram produzidos na literatura colonial. Daí esse teor fortemente engajado, né, politicamente, devido ao contexto em que essas literaturas surgiram.
Então, o poema, como eu comentei anteriormente, foi uma das formas literárias utilizadas fortemente nesse início pelo seu caráter de maior propagação, de maior facilidade de propagação. Né? Então, lembram lá, né, da Conferência de Berlim, que desconsiderou os territórios que já haviam, né, no continente africano antes. Então, muitos grupos étnicos que eram rivais ficaram ali pertencendo ao mesmo território. Então, havia essas questões, né, conflitos internos. Então, o discurso literário associado também ao movimento negro, né, que também estava nesse momento, queria construir uma nação, um sentimento de solidariedade, de fraternidade, para que juntos deixassem esses conflitos de lado até então, para focarem, né, num conflito maior que eles tinham, que era se tornar-se livres, né, do colonizador. Então, os poemas tinham esse discurso, né, de levar, então, essa ideia de propagar os ideais da Frelimo. Então, muitos escritores participaram, né, da Frelimo e produziam com esse objetivo, de propagar esses ideais ali de luta pela independência. Então, o poema, né, a sua forma de protesto era preferida dos escritores pela facilidade de memorização, lembrando também, né, da cultura da oralidade, então a memorização era muito mais fácil de propagar essas ideias, a rápida transmissão da mensagem e intervenção social. Era uma expressão de revolta, de denúncia social, histórica e política, e com função ideológica em momentos de guerra colonial. E aqui tem um trechinho do poema, né? Do poema do Ogolano Costa Andrade, que expressa justamente essa questão aí do discurso, né? De luta, né? Contra a ditadura, contra, né, a submissão ali que eles estavam, e pela luta, né, pela independência. Então, juntei na mão os meus poemas e lancei-os ao deserto para que as areias se transformem em protesto. Então, para Manuel, né, de Souza e Silva, a poesia é um veículo de transmissão e ampliação da revolta. Aí aqui a gente tem, né, pequenos tópicos para nos ajudar a compreender melhor essa diferença entre literatura colonial, que era a literatura produzida pelos europeus, pelo colonizador, versus a literatura nacional, né, produzida pelos moçambicanos a partir da década de 40. Então, lembrando que a literatura colonial teve forte início com o concurso literário de 1926, depois se intensificou, né, com o decreto de 1933. Então, na literatura colonial, era o eu, né, o europeu falando dele. O foco era ele desbravando um novo território, né, o território africano. Então, era escrito pelos europeus, e as narrativas exaltavam as aventuras do homem europeu branco desbravando o território africano. A produção cheia de estereótipos, então, sobre os povos africanos. Já a literatura nacional, a presença do nós, né, a busca por uma identidade que foi fortemente a tentativa de destruição mesmo, né, pelo discurso colonial. Então, eles tentam reconstruir, resgatar essas identidades, essas memórias da ancestralidade, né, antes ali do contato colonial. Então, uma literatura de combate e resistência ao colonialismo, a reconstrução das suas identidades, a valorização das culturas, da filosofia, das tradições, é a escrita de si. Então, tudo aquilo que foi menosprezado pela literatura colonial passa a ser, então, né, valorizado na literatura nacional. É falar da sua história a partir do seu olhar. Né? E aí, de acordo com o Francisco Noa, ainda aqui nesse livro, Império, Mito e Miopia, ele classifica a literatura colonial entre as fases, né, exótica, doutrinária e cosmopolita, que veremos brevemente, e a literatura nacional tem uma classificação mais para sentido mesmo, né, de estudos, que é a pré-independência, né, até 1975,
Lembrando que começa ali a partir da década de 40, então, até 1975, após independência, que é o projeto nacional, que é de 75 a 90, e o pós-guerra e a contemporaneidade, que é de 90 para cá. Né? Destaca também a língua portuguesa subvertida, né? Então, a lógica que eles utilizam se foi a partir da língua portuguesa que utilizaram para escrever todos esses preconceitos e estereótipos sobre nós, então iremos utilizar a língua portuguesa deles, subvertida, né, para falar da nossa história a partir do nosso olhar. Então, não é a língua portuguesa igual de Portugal, né? Assim como a língua do nosso português, o Brasil não é igual à língua portuguesa de Portugal. Então, ela é subvertida. Entram aí as suas o léxico, né, vocabulários das línguas nativas, é a contação da sua história, da sua memória, entra o repertório da oralidade nos textos escritos. Então, a língua portuguesa é moldada, então, para fazer valer, para fazer valer nesses esses objetivos da literatura nacional. E aí a gente vê o poema, a princípio, né, fortemente utilizado no momento ali de luta e resistência, depois vem o conto, com um caráter do repertório oral muito intenso, né? E depois os romances. O primeiro romance moçambicano é publicado em 1990 por Paulina Chiziane, Balada de Amor ao Vento. Então, a literatura colonial, né, conforme as fases classificadas por Francisco Noa. Então, essa fase exótica enfatiza a paisagem, a fauna, a flora, os costumes, né, nativos. Retrata Moçambique como um espaço exótico e pitoresco. A escrita é feita por e para portugueses, reforçando o olhar do colonizador, né? Então, propagando aquela ideia daquela construção da África e do europeu. Então, eles iam, publicavam essas ideias para propagar esses estereótipos até que tivessem força de verdade, né? Então, o africano parece como parte do cenário, sem voz, né? Na segunda fase, que é a doutrinária, a literatura usada como instrumento ideológico para a colonização, valorização da missão civilizatória, né, está associada também àquele contexto, né, dos concursos, enfim. Valoriza a missão civilizatória portuguesa e a superioridade europeia. Então, propaga os estereótipos raciais e culturais, justificando o domínio colonial. E a escrita serve ao projeto imperial. Então, o projeto imperial tem como um dos seus recursos de construção de estereótipos a literatura. E a terceira fase, que é a cosmopolita, que é a influência de correntes literárias europeias, né? Modernismo, realismo, simbolismo. Autores coloniais passam a experimentar formas literárias mais complexas, mas ainda com um olhar colonizador, com um olhar da fase doutrinária. Né? Então, esse discurso do colonizador prevalece em toda a literatura colonial. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Posso prosseguir? Pérola, vamos fazer assim, a menos que alguém tenha algum comentário agora, a pessoa que levantou a mão, talvez, nós combinamos de deixar as perguntas para o final. Pode ser? Pode ser, fica melhor. E aí tu não fica parando toda hora em busca de feedback do pessoal. É porque eu ouço o som, aí eu tenho aí... não, mas não te preocupa, que dos sons eu tomo conta, de todos eles. Sim, tá porque no caso, são as pessoas entrando na sala, né? Como eu não estou vendo, eu acho que é a mãozinha para comentar. Não, deixa, as perguntas ficam para o final. Então, tranquilo. Fica melhor assim, eu acho. Pode seguir. Tá, e aí agora das pessoas que levantaram a mão, alguma quer fazer alguma pergunta? Não, né? É por isso que eu digo. Tá. Professora, a leitura, ela era usada para reforçar a superioridade europeia, né?
Mas existia, tipo, algum autor que, como posso dizer, subvertia isso? Tipo, mesmo escrevendo isso do sistema? Não, a princípio não, porque olhando assim como o sistema literário moçambicano mesmo, começa a partir de 40. Aí sim, a partir de 40 a gente pode afirmar que tem escritores moçambicanos tentando desconstruir esses estereótipos, só que ainda estavam sob domínio colonial, então essas obras não eram publicadas na Europa, né? Então, o que era produzido pela literatura nacional não chegava com o mesmo peso, né, nos outros países europeus, nos países europeus, porque eles ainda estavam sob dominação colonial, então havia censura, né? Então, eram textos que eram compartilhados ali entre eles e iam circulando dessa forma, mas não com uma projeção internacional. A projeção internacional ela só vem depois da independência, que aí, né, cai ali a censura, e eles conseguem aos poucos propagar, né, essas ideias, e até hoje é lento. Então, veja, a gente teve a lei em 2023 para inserir, né, as literaturas nas aulas, por exemplo, né, nas disciplinas de artes, literatura e história. Então, tem mais de 20 anos dessa lei aqui no nosso país, e a gente ainda está conhecendo os escritores moçambicanos. Nós conhecemos Mia Couto, que tem uma projeção internacional muito grande, mas não é só Mia Couto, tem outros. E por que esses outros não nos chegam? Né? Mia Couto ganhou o Prêmio Camões em 2013, se eu não me engano, e a Paulina Chiziane em 2021 também, se eu não me engano. Então, é a partir desses prêmios que o olhar internacional volta, né, que a gente chama do cânone, para essas literaturas. Então, é muito lento, é um processo, né, que demora. Por exemplo, a Noêmia de Souza recebeu críticas que a poesia dela era simplista, ainda vão passar por essas questões também, estão produzindo, mas ainda estão enfrentando preconceito. É literatura de língua portuguesa, mas não utilizam a língua portuguesa formalmente, e esses termos das línguas deles. Então, vejam, sempre ali lidando com a questão do preconceito. Mia Couto também passou por essas questões. Helena Brugioni vai falar dessa contextualização do Mia Couto, né, dessa questão com a língua, até a sua aceitação como escritor, né, de língua portuguesa em Portugal. Hoje ele já a leitura de Mia Couto é obrigatória nas escolas de Portugal, mas no início também passou por essas questões de preconceito, né, justamente por causa da língua subvertida. Queriam colocar como uma literatura inferior, porque não estava ali nos padrões do que a literatura europeia exigia, digamos assim. Bom, né, então a gente viu aqui as 3 fases, né, da literatura colonial, e a gente entra, né, na literatura nacional. Então, o primeiro momento, que é a escrita como instrumento de resistência ao colonialismo, então o objetivo desse momento era produzir a literatura para resistir, né, aos preconceitos que eram impostos ali pela literatura colonial, mas, sobretudo, chamar a atenção do povo africano para lutar contra, né, o governo colonizador. Então, tem uma influência muito forte, né, da negritude e do pan-africanismo. Então, essa produção literária, né, a Frelimo, então, eles estavam todos ali unindo forças em prol da construção de uma nação, para lutar contra o seu inimigo maior. E neste primeiro momento, nessa primeira fase, a gente tem o José Craveirinha, né, a Noêmia de Souza e o Luiz Bernardo Ruan. Na segunda fase, após a independência, o projeto nacional, a literatura está a serviço da construção da nação. E a tensão entre a utopia revolucional, né, e a realidade social. Então, a utopia, né, tinha aquele sentimento de que após a libertação, as coisas iriam mudar, né, aquele sentimento de utopia. Mas o que é que percebe? Termina a independência formal, mas os valores coloniais continuam presentes, né, por aqueles que assumiram o poder. Então, aí entra a realidade social, tanto que muitos dos escritores que apoiaram a Frelimo a princípio, no pré-independência, no pós-independência, já deixaram, né, de lado.